E hoje trazendo como destaque o livro A Empresa e a Construção da Cidadania, um trabalho literário que presta uma homenagem ao professor Clayton Reis e tem participações especiais de amigos e admiradores. Entre eles, o advogado Dr. Aurélio Miguel Bovens da Silva, que está em linha conosco. Dr. Aurélio Miguel, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutor Aurélio Miguel. Uma oportunidade para conhecer um pouquinho mais sobre o livro, A Empresa e a Construção da Cidadania. Mas antes de apresentar esse trabalho literário, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais. Quem é o professor Clayton Reis que rendeu então toda essa homenagem? O professor Clayton Reis é um magistrado aposentado do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele é pós-doutor em Direito e é uma pessoa muito querida pelos alunos, por quem frequenta o mestrado da Unicuritiba e o doutorado da Unicuritiba. Então, nesse contexto de valorização mesmo do docente, de valorização daquele que nos ensina, é que o grupo de alunos se reuniu para prestigiar com os ensinamentos dele, porque a matéria, o assunto que é a intervenção do Estado na empresa, percorre a matéria do professor Clayton. Então foi uma forma de homenagear esse grande mestre do direito, que é muito conhecido não só em Curitiba, mas no Brasil inteiro. A maior demonstração disso é que os autores do livro, nós temos aí autores de São Paulo, Rio de Janeiro, Blumenau, Joinville, Mato Grosso, só evidenciando a importância desse nome do direito nacional. Doutor Aurélio Miguel, e assim, né? Como é que foi a construção, a participação de cada um desses amigos, admiradores do professor Clayton Reis, ao concluir e ao apresentar agora o livro A Empresa e a Construção da Cidadania? Como é que foi o envolvimento de cada um na construção dessa obra? Então, uma questão que incomoda muito a sociedade brasileira, o empresário brasileiro, é a intervenção do Estado. A gente sabe, e é corriqueiro nas conversas entre empresários, que a legislação trabalhista intervém muito na relação empresarial, as questões tributárias também intervêm fortemente, quem tem relacionamento direto com a administração pública também sofre muito com a intervenção do Estado. Então, o mestrado e o doutorado da Unicuritiba, ele procura aprofundar o estudo e as alternativas dessa controvérsia no Brasil, fazendo comparativos, né? Então, a gente faz essa análise a partir de outros sistemas, como o americano, o anglo-saxão, e procura trazer para a nossa realidade as alternativas que o direito mundial oferece. Daí, a partir dessa questão é que se desenvolveu o livro. Cada mestrando, cada aluno em sua respectiva afinidade, escrevendo sobre direito do trabalho, tributário, direito administrativo, e aí apresentando para a empresa, para o empresário, para o advogado que trabalha na empresa, um manual com várias alternativas para a solução desse problema, que é o excesso de intervenção do Estado. E qual foi a sua contribuição em especial ao participar do livro A Empresa e a Construção da Cidadania? Eu fiz uma análise com o sistema trabalhista norte-americano, né? É corriqueiro você ouvir que nos Estados Unidos é bom porque não tem intervenção do Estado, lá o empregado e o empregador resolvem os problemas, e aqui no Brasil é diferente, o Estado não deixa as partes negociarem, é muito intervencionista. Essa diferença de sistemas é avaliada e algumas alternativas são apresentadas para o empresário, para o advogado, para quem trabalha com o jurídico empresarial. Doutor Aurélio Miguel, assim, o senhor coloca então que a contribuição desses amigos, admiradores, nessa homenagem para aquele que ensina, nesse caso aqui, né, colocando como evidência o professor Clayton Reis, é oferecer alternativas do direito mundial para situações que vivemos no dia a dia nessa intervenção do Estado, junto às empresas no nosso país. Essas alternativas poderiam ser aplicadas aqui no nosso país ou apenas é aquela vontade, aquele desejo, mas esbarra, claro, no todo o processo aqui jurídico do nosso país? São alternativas concretas, né? Quando
quando os autores analisam as possibilidades, eles partem dos instrumentos jurídicos existentes no Brasil. Então, por exemplo, quando a gente fala entre uma relação trabalhista nos Estados Unidos e no Brasil, uma alternativa entre o excesso de intervenção e a não intervenção seria que as próprias partes resolvessem isso por meio da negociação coletiva, mas uma negociação coletiva diferenciada, não como acontece hoje no Brasil, em que qualquer trabalhador é beneficiado pela convenção coletiva, mas uma negociação coletiva onde os associados participam da entidade sindical, patronal e empresarial, e nesse contexto discutem os direitos e se beneficiam desses direitos apenas eles. Então, por exemplo, quem não participa já está fora desse processo de construção de normas. Isso especializa a norma, porque os próprios destinatários da norma, aqueles que vão seguir a norma propriamente, que vão negociar, vão implementar e vão saber os limites para se estabelecer. É uma alternativa jurídica com instrumentos que estão aí à disposição do empresariado e que pode burlar esse excesso de intervenção do Estado, por exemplo. Nessa relação trabalhista, qual é a sua opinião também sobre o papel desempenhado pelos sindicatos, patronal e dos trabalhadores, no que diz respeito também aos direitos e deveres da empresa e dos empregados, doutor Aurélio Miguel? O sindicato tem um papel relevante quando bem utilizado, né? Como toda a estrutura jurídica, e aí vou fazer um paralelo, por exemplo, um condomínio com uma boa gestão, com um bom síndico, ele é eficiente, e um condomínio abandonado, que não tem uma boa gestão, ele é ineficiente. Agora, do ponto de vista teórico, de paradigma, de referência, o sindicato é um caminho de representatividade que faz chegar a vontade do trabalhador na efetiva negociação dos direitos. Ele pode ser, sim, o instrumento de resolução de vários problemas entre empresa e empregado. E é uma das boas alternativas, uma das alternativas saudáveis entre a intervenção excessiva do Estado e a não intervenção, que também pode causar muitos prejuízos ao trabalhador. Doutor Aurélio Miguel Bouvens da Silva, um dos contribuintes, amigos, admiradores, aluno, do professor Cleiton Reis, sendo homenageado neste livro A Empresa e a Construção da Cidadania. Qual é o direcionamento, o público-alvo desse livro, doutor Aurélio Miguel? Esse livro está na Amazon, nas principais plataformas digitais. É um livro que o empresário, o advogado, quem trabalha no departamento jurídico da empresa deve ter na cabeceira da cama como uma leitura de divertimento. O divertimento nada mais do que sair da normalidade, né? Então, você ter um livro de consulta, que não é um manual, não é algo para se estudar, mas é algo para você refletir sobre algumas questões da empresa, é sempre inovador, é sempre criativo e com certeza vai levar uma nova realidade para a empresa, para o departamento jurídico, para a situação do envolvimento da empresa, das relações da empresa de modo geral. Tá certo. Alguma coisa a mais, doutor Aurélio Miguel, para poder finalizar essa conversa hoje aqui na Rádio CBN? Sim. Eu gostaria de agradecer, nós fizemos aqui um lançamento em Blumenau do livro, na quarta-feira, na sede da OAB, vendemos 50 exemplares, foi até algo que não se esperava, a quantidade de pessoas, e eu queria aproveitar aqui a oportunidade para agradecer ao OAB, na presença, principalmente na pessoa da nossa presidente, a doutora Terezinha, que deu todo o apoio, o auxílio, para que esse evento realmente acontecesse e fosse um sucesso. E queria já convidar as pessoas que estão nos ouvindo para o próximo lançamento do livro. O livro é um livro nacional, então terá lançamento em várias cidades. Então já convido as pessoas aqui para o próximo lançamento do livro, que seria 1º de outubro, às 10 horas da manhã, em Curitiba, na Faculdade Unicuritiba.
Legal. Então, doutor Aurélio, muito obrigada por estar conosco aqui, trazendo um pouquinho mais sobre esse trabalho literário, apresentando essas temáticas propostas. Obrigada e um bom dia, tá? Tá bom, maravilha. Um bom dia para todos. Obrigado. Em destaque, então, o livro A Empresa e a Construção da Cidadania, esse trabalho especial, trabalho literário que buscou homenagear o professor Cleiton Reis, com a participação especial de amigos, admiradores e, entre eles, aqui o advogado Dr. Aurélio Miguel Bovens da Silva, trazendo um pouquinho mais sobre esse olhar, né, no que diz respeito à empresa, à cidadania, à justiça e à intervenção do Estado no dia a dia desse ser brasileiro na área empresarial, desse ser brasileiro também como Momento Trabalho aqui, em destaque então nesse livro A Empresa e a Construção da Cidadania.